A gente passou uma semana lembrando dos últimos momentos de Cristo. Às vezes a coisa ela entra no automático e a gente enxerga essa data como mais um momento, mais uma comemoração do calendário cristão, em que a gente come muita coisa à base de peixe, a gente passa um tempo em família, e aí para as crianças isso é bem legal, porque rola aquela caça aos ovos e aquela troca de ovos de chocolate. E aí fica uma dica para vocês: se vocês esperassem até segunda-feira, vocês iriam comprar ovos de chocolate muito mais baratos. Então, sim, fica uma dica. Inclusive, Juliana, segunda-feira, tá? Pois é. Mas não é só mais uma data, sabe? A gente é convidado a voltarmos para esse momento e percebermos que o amor se materializou, se encarnou no nosso meio. E a gente tem estudado ao longo dessa série que o amor é demonstrado no ministério de Cristo de diversas formas. Quando a gente olha para o momento da ceia, em que ele ceia com os seus, o amor ele se mostra como da forma mais humilde e que encontra sua virtude no serviço. A gente percebe que, diferentemente de como a gente tem vivido ao longo do nosso tempo, amor não é um sentimento e a gente não vive a partir disso simplesmente por conta daquilo que a gente sente. Amor são decisões, são atitudes, e a forma como Deus demonstrou o seu amor foi na cruz, plenamente em Cristo Jesus. Então a gente vê o serviço, a gente vê a entrega, a abnegação. A gente olha para a cruz e percebe que, apesar da dor e apesar de todo o sofrimento, o que pregou Jesus ali não foram simplesmente os nossos pecados, mas foi uma decisão na eternidade, em que Deus resolveu demonstrar o seu amor ali. E aí a gente lida com algo bem complicado, assim, teologicamente falando, que é lidar com a morte de Deus, né? Aí a gente explica, não, Deus não morreu, né, e tal, essa coisa, e a gente começa, e rolaram diversas heresias e diversas dissidências ao longo da história, quanto a essa simples ideia, Deus morreu ou não morreu. E aí eu deixo isso para você fazer o dever de casa e responder depois, Deus morreu ou não. A questão é, Deus resolveu demonstrar todo o seu poder, toda a sua majestade, se entregando numa cruz. Ao contrário do que a gente aprende ao longo da nossa vida, de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que consegue moldar todos à sua volta e todos os fatos e todos os acontecimentos, e tudo acontece da forma como ele quer, né? E mais importante, não é demonstrado nenhum tipo de fraqueza. Aquele bem-sucedido é o cara que está por cima da onda em todo o tempo. E tudo se sujeita à vontade dele. E ele não se submete a ninguém. A gente olha para a cruz e percebe que a lógica de Deus é completamente diferente. E que a virtude em servir, a virtude em se entregar. E é assim que essa é uma mensagem que Jesus deixa ao olharmos para a cruz e vermos o sofrimento de Cristo. Mas a história ela não termina aí. E como o Rômulo disse agora pela manhã e na sexta-feira, se Jesus tivesse morrido por uma causa e ele simplesmente tivesse morrido, então ele seria um mártir. Então seria alguém que nós deveríamos admirar bastante, porque é uma pessoa muito boa e sofreu muito pelo bem aos pobres. Foi uma pessoa assim, iluminada, um ser muito sábio, de uma mansidão enorme, e que pena que ele foi julgado de forma injusta. Que causa nobre. Mas não foi simplesmente uma causa, e não é uma causa porque na morte de Cristo, a nossa carne ela é mortificada. Nós entendemos que ali, na morte com Jesus, o nosso pecado está ali cravado. Mas nós recebemos vida na ressurreição de Cristo. E isso tem uma mensagem toda especial, e essa é uma mensagem de amor.
Eu queria que a gente olhasse a narrativa que Marcos escreveu a respeito desses últimos acontecimentos. Eu queria que a gente lesse a partir do versículo 9. Evangelho de Marcos, versículo 9. Ah, tá. Capítulo 16. Porque eu tô tão... Gente, são os últimos acontecimentos. Eu dei essa dica, eu dei essa chance para vocês já descobrirem qual que era o capítulo, entendeu? Marcos, capítulo 16, versículo 9. Diz assim: depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. E aqui eu queria que a gente desse uma pausa. Passa ano e vem ano, e a gente está sempre nesse momento se lembrando da morte e ressurreição de Jesus. E aí, quando eu olho para um texto desse, a primeira pergunta que me vem é assim: como é que isso não pode ser de Deus e essa mensagem durar? Como é que a gente pode passar ano após ano sem refletir e sem ser impactado com essas palavras de verdades e isso não transformar a nossa vida? Por quê? Pensem que Jesus ele veio num período histórico. Então, Jesus era nazareno. Ele escolheu, Deus, na sua soberana vontade, escolheu que o seu filho nascesse ali naquele período. E é bem particular, porque numa sociedade em que o discurso da mulher ele não tinha tanta voz, o discurso de uma mulher ele não era assim, a melhor voz e a melhor palavra para se dar credibilidade a um determinado assunto, a um determinado fato. Então, quando eu olho para a fé cristã, e que nesses últimos acontecimentos, a primeira pessoa a ter contato com Cristo ressuscitado foi Maria Madalena, uma mulher, possivelmente prostituta, que havia sido expulsado dela 7 demônios. Eu imagino assim, e essa é uma reflexão muito legal que eu escutei do reverendo Augusto Nicodemos. Imagine que você está criando uma religião nova, certo? Você está criando, eu quero criar uma nova religião. E aí eu quero escrever um livro acerca dessa nova religião. O que eu vou registrar nesse livro? E aí você pensa assim, eu vou registrar que aquelas primeiras pessoas que viram a respeito do Deus que morreu e ressuscitou, não acreditaram. Não entra muito na lógica, né? E isso é interessante, porque a Escritura ela não está preocupada com a nossa lógica humana, mas está preocupada em falar a verdade. E isso tem um impacto muito profundo nas nossas vidas. Porque aí continua, não foi só Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher possivelmente prostituta, então a palavra dela não tinha muita credibilidade. Mas aí continua, no versículo 12, depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo. E se você olhar a narrativa de Lucas, esse trecho ele vai estar um pouquinho mais explicado, que eram 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, os quais foram anunciá-los aos outros, mas nem a esses deram crédito. Ou seja, primeiro uma mulher que foi apresentado, o Cristo ressuscitado, e o primeiro discurso não foi dado bola, e as pessoas não acreditaram. E isso está registrado. E aí você tem outros 2 discípulos, ao qual Jesus se apresentou de uma outra forma, de maneira que eles não reconheceram quem Jesus era. E aí quando eles reconhecem, se vocês olharem a narrativa de Lucas, depois eles vão até os 11, até os outros discípulos, e eles não dão ouvidos, e eles não acreditam. É interessante porque ali, os primeiros receptores dessa boa notícia, eles não creram.
aqueles primeiros que estavam vivendo e que contemplaram com os seus próprios olhos a crucificação de Jesus, essas pessoas não creram que Jesus havia ressuscitado. Aí não é tão difícil a gente se colocar no lugar dessas pessoas, porque imagine você, aquele que era considerado o Messias, o Salvador da pátria, era aquele que iria restaurar a sorte de Israel, que o povo de Deus iria de fato agora encontrar o seu devido lugar, e que a paz iria reinar no meio deles. Aquele homem que fez tantos prodígios e milagres, aquele homem que fez sinais miraculosos, aquele que era considerado um profeta dos céus, ele havia morrido. Quando a gente imagina toda essa cena, é muito difícil a gente ainda se colocar naquele lugar. Mas eu consigo entender um pouco da incredulidade deles. Agora, entender a incredulidade deles não significa que eles não foram incrédulos. Eles foram. E aí entra uma lição assim valorosa para nós, porque o texto continua, no versículo 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Aqui entra uma das lições mais valorosas, porque não importa o que aquelas pessoas haviam visto, os últimos acontecimentos a respeito de Cristo, porque tudo que ele havia revelado de si mesmo enquanto estava vivo era suficiente para que eles acreditassem que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Aquilo que Jesus havia afirmado a respeito dele, acerca do reino dos céus, acerca da vida com o Pai, era suficiente para aqueles discípulos, apesar de verem Cristo crucificado, saberem que um dia ele iria ressuscitar, no terceiro dia, mais precisamente. O que me leva a refletir a nós. A gente sempre espera, e eu assim, por muito tempo eu criei uma certa expectativa de me imaginar naquele tempo. E eu imaginava que naquele tempo eu acho que seria tudo muito mais fácil. Eu acho que acreditar em Cristo seria muito mais fácil. Porque eu estaria vendo sinais miraculosos. Porque eu veria os sinais e prodígios do céu. Porque eu veria um paralítico voltar a andar, um cego de nascença voltar a ver. Eu veria coisas maravilhosas que eu não vejo todos os dias. E assim, seria muito fácil acreditar que Jesus era o Messias. Mas quando eu olho para esse registro, essas pessoas que viram todos esses sinais, quando eles olharam para Cristo crucificado, elas duvidaram. Elas foram incrédulas. Às vezes a gente espera que sinais miraculosos acendam a nossa fé, mas o que Deus escolheu para revelar acerca dele é o testemunho. O que deve inflamar os nossos corações acerca daquilo que Jesus fez é o testemunho, é o registro das Escrituras, é o que está registrado acerca de Deus. E aí, num domingo em que a gente se lembra da ressurreição de Jesus, a pergunta que fica é: o quanto essa ressurreição de Cristo tem impactado de fato as nossas vidas? Porque a ressurreição de Jesus é a maior prova de amor que a gente poderia ter. Nós olhamos para a crucificação, o Deus que entra na nossa história e que faz novas todas as coisas. Ele assume toda a culpa e todo o pecado em si. Ele se torna pecado. O apóstolo Paulo registra isso. E aí, a coisa não termina. Para que o seu ministério seja pleno e seja totalmente cumprido, ele precisa vencer a morte. Jesus, ele vence a morte e às vezes a gente não analisa profundamente o que isso significa.
Quando nós olhamos para a atitude de rebeldia do primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, e aí nós olhamos a partir de toda a Escritura e percebemos que é o salário do pecado, a morte é um salário do pecado. E aí, por conta da rebeldia deles, a morte entrou na criação. O primeiro sinal disso é porque, por conta do pecado e da rebeldia deles, animais precisaram ser mortos para que a sua pele fosse usada para cobrir a sua nudez. Então já era prefigurando de que morte era necessária. Mas já entrou graça de Deus, né? Porque não era a humanidade morrendo, não era Adão e Eva ali sendo fulminados. E isso sempre mostrou que alguém deveria vir no lugar. Mas só poderia entrar no lugar alguém perfeito, alguém que não tivesse culpa. Eu não consigo me colocar aqui em favor do pecado de todos vocês, porque eu sou pecador e eu sou impuro. Se a gente fosse olhar para a lei cerimonial, então, em que a lei requer que venha um novilho, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, e ele seja ofertado como sacrifício, prefigurando de que o sacrifício em favor dos pecados da humanidade deveria ser perfeito, e que a humanidade deveria pagar isso. É por isso que Jesus entra. Jesus, ele vem de forma miraculosa, ele nasce sem pecado, bem como a gente viu na sexta-feira, para que ele não herdasse a semente do mal, o pecado que está ali na humanidade. E ele vive uma vida sem pecado. Ele vive diante de Deus e diante dos homens, sem culpa alguma. Alguém que foi, sim, de fato, totalmente injustiçado. Ele toma sobre si as nossas dores. E ele é o único capaz de se colocar como sacrifício pleno. Quando ele ressuscita, ele não está simplesmente provando que ele é Deus. E sim, ele está provando que ele é Deus, porque somente Deus é perfeito. Somente Deus é capaz de cumprir de fato as exigências do próprio Deus. Somente Deus é capaz de preencher os requisitos de santidade do próprio Deus. Mas ele também prova uma verdade que a gente se esquece, de que uma vida que não vive submissa ao pecado, uma vida totalmente submissa ao governo do Pai, uma vida sem pecado, a morte não tem poder. E no terceiro dia ele ressuscita, para provar aquilo que a gente tinha esquecido, de que a vida com Deus ela é plena, ela é de verdade. E que o problema é o pecado. E é em Cristo que a gente recebe nova vida. Acompanhem comigo o texto lá em Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 9. E essas são verdades que devem ecoar no nosso coração. Romanos capítulo 8, no versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando a gente contempla a ressurreição de Jesus, a gente vê uma das verdades mais poderosas. É a proposta de vida de verdade. Viver a partir do que Jesus fez na cruz é viver certos de que uma vida
dando satisfação e vazão aos nossos desejos carnais, é uma vida que não está no Espírito de Deus. Mas a certeza que quando nós olhamos para esse registro de que Jesus ressuscita, é de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que nos vivifica. O mesmo Espírito que trouxe Cristo da morte para a vida é o Espírito que habita em nós, é o Espírito que nos dá vida, que nos torna um com o Pai. Quando a gente se lembra da ressurreição de Jesus, não é simplesmente para a gente pensar num milagre grandioso, é de fato. E aí entra uma coisa. Você pode até questionar esses milagres que você vê na televisão. Você tem, assim, a liberdade para questionar isso tudo. Você tem liberdade para questionar o relato de alguém acerca de um sinal, assim, miraculoso. Você pode questionar isso. Agora, se você se diz cristão, se você se diz seguidor de Jesus Cristo, tem um milagre que você não pode duvidar. Nunca. E que se você duvida disso, se você tem alguma dúvida acerca disso, então a sua fé não existe. E esse é o milagre da ressurreição de Jesus. Se você duvida que Jesus ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, então a sua fé não é bem aquilo que você está pensando que é. Porque a fé em Cristo, a fé em Jesus, implica que a gente entenda que Ele ressuscitou. Ele morreu, ficou 3 dias. E Ele voltou à vida. Ele voltou à vida e com Ele, não só Ele voltou à vida, mas todos os que creem no Espírito de Cristo. Todos aqueles que creem na obra redentora. Isso tem que modificar a nossa segunda-feira. Isso tem que transformar o nosso dia a dia. Isso tem que fazer diferença e tem que fazer diferença, sim, de uma forma absurda. Porque a ressurreição, ela é, como eu já falei, prova de amor de Deus. Porque Deus se dá e se doa de uma forma que a gente não... É numa relação que a gente não consegue pagar. É uma relação que a gente vive uma vida não tentando pagar. O que a gente faz em nome de Cristo não é tentando equiparar aquilo que foi feito, aquilo que a gente recebeu em Cristo Jesus. É uma vida de eterna gratidão. Quando a gente olha assim nos nossos dias e que relacionamentos de amor são uma troca, e é que é uma sinergia em que eu vou e me dou de certa medida para uma pessoa e eu espero que essa pessoa não me dê menos daquilo que eu dei. Nos nossos relacionamentos a gente nunca espera menos. Nas relações que nós criamos com as pessoas que a gente gosta, inclusive, a gente não espera menos do que aquilo que a gente deposita. Agora, no nosso relacionamento com Deus, sempre nós vamos entregar infinitamente menos daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu vida de verdade. Deus resolveu o problema da nossa rebelião. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Jesus ressuscitado é a prova de que a vida, ela só vale a pena ser vivida por conta do anseio pela eternidade e pela certeza de que somos eternos em Cristo Jesus. Num tempo onde a gente vive os relacionamentos baseados nessa troca, o que as Escrituras nos convidam a partir da ressurreição de Jesus é em nós confiarmos cegamente naquilo que Jesus fez. Acreditarmos que o que Cristo fez na cruz foi suficiente para resolver o nosso problema. E que na ressurreição de Cristo, nós ressurgimos para uma nova vida. Se vocês voltarem para o texto, lá de Marcos, no capítulo 16, é uma das maiores provas de que, inclusive, a nossa incredulidade é trabalhada por Deus.
se seguem nos últimos versículos. A gente vê esses últimos registros de pessoas que caminharam com Jesus, que viram de perto, possivelmente, muitos dos sinais miraculosos, e essas pessoas duvidaram. Jesus repreende a incredulidade do coração delas. E aí entra um aspecto muito interessante do que é o amor de Deus. A gente está sempre acostumado a enxergar amor como passar a mão na cabeça. São as atitudes de misericórdia em que a gente sempre deixa de lado os erros das pessoas, né? E aí quando eu olho para esse registro, em que Deus repreende a incredulidade do coração daquelas pessoas, eu percebo que o amor de Deus mais uma vez se mostrou para eles, para os seus discípulos incrédulos. Porque Deus corrige ao filho que ama. E Ele sabe que a fé que nós temos dentro de nós vem inclusive dele. E Ele cada vez mais é misericordioso e amoroso. Porque Ele, apesar das tristezas e apesar das situações adversas onde a gente questiona e a gente duvida, Ele vem pronto para restaurar a fé nos nossos corações. E Ele restaurou a fé dos seus discípulos. Como? Primeiro Ele repreende. Ele repreendeu a incredulidade do coração deles. Em outros registros dos evangelhos, a gente vê Ele contando das Escrituras e daquilo que a Escritura falava a respeito dele. E é isso que deve encher o nosso coração de fé. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a revelação a respeito de Deus, e que quando vemos ao longo da história, e tudo que culmina na vida, no ministério, na morte, na ressurreição de Jesus. Jesus ele demonstra o seu amor para aqueles discípulos, repreendendo o coração deles, e Ele repreende o nosso coração ainda hoje. Num tempo onde a gente cada vez mais questiona os nossos conceitos de fé e que o mundo cada vez mais bate na nossa cabeça. Num mundo onde a fé cristã é um desafio à lógica. Porque viver a partir do que Jesus nos ensinou é vivermos sujeitos a alguém que a gente não vê, mas que é o Senhor de tudo e que se revelou a nós, sabe? A gente vive num tempo onde cada vez mais eu tenho que pegar, eu tenho que encostar nas coisas, tudo tem que estar muito palpável. O que Jesus estava querendo ressaltar para aqueles seus discípulos e para nós é que o que é suficiente para nós vivermos numa vida debaixo da fé de Cristo Jesus, submissos à fé do nosso Senhor, é quando a gente olha para o relato da ressurreição, a gente olha para toda essa história e a gente crê. Em segundo lugar, Deus demonstra esse amor chamando aquelas pessoas a viverem a vida novamente. No versículo 14, ele aparece aos 11 e ele repreende a incredulidade. No versículo 15, ele fala: então, vão por todo mundo, ide por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Pensem comigo, se uma pessoa pisou na bola com vocês, vamos lá, vamos entrar numa história aqui comigo. Você é um chefe, você é um encarregado de diversas pessoas. E você supervisiona elas para uma entrega de uma determinada tarefa. E aí você lida com um certo tipo de gente, e aí tem um cara ali que ele pisou na bola, e ele pisou na bola feio, né? Pisou na bola feio. E aí você, com toda a lógica do nosso tempo, você vai e dá uma segunda chance para ele. Porque é assim que as coisas funcionam no nosso tempo. No nosso trabalho, se alguém pisou na bola, então a gente dá segunda chances. A gente dá novas oportunidades para aquela pessoa corrigir o seu erro. Não é assim? Quando alguém pisa na bola com a gente,
a nossa primeira tendência é, ok, a gente pode até fazer, não, está tudo certo, mas não, aí não dá mais para caminhar do mesmo jeito, a coisa não funciona assim. Quando eu olho para isso aqui que Jesus diz para os seus discípulos, apesar da incredulidade dele, apesar de eles terem duvidado acerca de todo o testemunho que ele deu e de todas as coisas que eles viram, Jesus os chama para cumprirem a missão dele. E isso é maravilhoso. Jesus demonstra o seu amor dando segundas chances, e terceiras chances, e quartas chances, porque as chances de Deus são quando a gente se defronta com o Evangelho. Quando a gente olha para a obra redentora de Cristo, para o testemunho acerca de tudo que Ele fez, a gente tem uma nova chance de olharmos para dentro de nós, percebermos os nossos maus caminhos, e a gente jogar fora a nossa incredulidade, e a gente caminhar a partir da proposta de vida que Jesus nos dá. Porque não é simplesmente uma proposta, é a forma de nós vivermos a vida de verdade. Quando a gente olha para essa palavra ide, essa tradução nossa, ela não exprime de fato o peso dessa palavra. Porque o ide, aqui, o sentido dele, era como se Jesus estivesse falando assim, olha, continuem a viver a partir daquilo que vocês viram. Continuem no caminho que já foi trilhado. Continuem. A gente sempre pensa nos nossos relacionamentos assim, em novos começos. Quando o negócio dá errado, a gente sempre pensa assim, não, eu vou para um outro lugar porque lá a vida vai recomeçar. Não, eu tenho que me afastar das pessoas e agora aqui nesse novo lugar, com essas novas gentes, aqui a coisa vai para frente. O que Jesus está trazendo à memória daqueles seus discípulos incrédulos é de que a gente não precisa de fugir e tentar um novo começo, a gente só precisa de voltar no lugar onde a gente caiu e continuar aquilo que a gente já começou e continuar aquilo que Ele começou. A ressurreição de Jesus é uma prova de amor porque é como se a coisa tivesse parado e Jesus volta de onde parou. E essa é uma verdade preciosa para os nossos corações. Jesus nos chama para a gente ressurgir para uma nova vida com Ele todos os dias. Para a gente recomeçar de onde a gente caiu. E para a gente não achar que isso tem problema. E para a gente achar que isso não tem solução assim e já era. A ressurreição de Cristo nos mostra todos os dias que a nossa vida com Ele é uma vida de recomeço. E que apesar da incredulidade do nosso coração, Jesus nos chama para um relacionamento. Jesus nos chama para uma missão, para a gente ser testemunha daquilo que Ele fez em nós. E aí entra uma verdade muito poderosa nas nossas vidas. A gente não é chamado a convencer ninguém. A gente não é chamado para provar por A mais B que Jesus ressuscitou. A gente é chamado para mostrar aquilo que Ele fez na nossa vida. A história tem todas as provas possíveis para dizer que Jesus de fato veio ao mundo. E qualquer historiador de boa fé, correto e sério, reconhece que Jesus veio ao mundo. Agora, o testemunho de que Jesus é Deus e que Ele transforma as vidas, esse testemunho só é proclamado por aqueles que creem em Cristo Jesus. E aí entra a nossa missão. Vivermos a partir daquilo que Jesus fez e crermos. A gente olha no relato de Atos, os sinais que aqui, no restante desse texto, estão registrados. O versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus mais uma vez ressalta o coração daquelas pessoas. Creiam. Creiam. Demonstrem os sinais da crença de vocês. E vivam a partir daquilo que vocês acreditam. E aí a gente olha no versículo 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum.
Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Esse texto ele mostra os sinais que acompanhavam aqueles que primeiro creram. E se vocês olharem lá em Atos, vocês vão ver todos esses registros. E Deus ainda age assim, Ele pode agir a partir da sua vontade soberana. Mas sempre, os sinais de Deus, as manifestações de Deus só acompanham aqueles que creem. Se você quer ver Deus na sua vida, se você quer ver sinais, talvez não sinais miraculosos de pegar numa serpente, essa serpente morder você e você não morrer, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas você pode ver outros sinais, outras manifestações, em que Deus renova a sua esperança. Por exemplo, num país onde eu sinceramente não sei o que vai dar no período das eleições. Deus pode renovar a sua esperança quando o seu emprego ele não está mais, na verdade. Deus renova a esperança quando aquela pessoa em que você depositava todas as suas alegrias e todas as suas satisfações, ela não está mais com você. São milagres de Deus na sua vida, demonstrando fidelidade. São sinais de Deus na sua vida, demonstrando que Ele continua sendo o Senhor. E que basta você crer. Às vezes a gente fica muito ansioso, né? E a gente age como se a gente tivesse que convencer as pessoas à nossa volta. A gente fica na expectativa de falar alguma coisa que é o pulo do gato. Não, eu vou me aproximar de Deus porque aí eu vou falar uma palavra, porque essa palavra será suficiente para que aquela pessoa se volte a Cristo. E a gente esquece que a obra de crer vem do Espírito Santo e nós fomos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para testemunhar. Testemunhar daquilo que transformou a nossa vida. Testemunhar da vida que nós recebemos na ressurreição de Cristo Jesus. O versículo 19 e 20 termina. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Ele recebeu o seu lugar de majestade e de direito. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Diferente dos outros evangelhos, esse de Marcos ele é muito legal porque ele quase que faz um resumo de tudo que aconteceu assim nos últimos momentos. E a gente sempre olha para resumo como assim, parece que não tem muita importância, né? Se a gente olha para o relato de Lucas ou de Mateus, por exemplo, onde é tudo muito mais detalhado, parece assim, não, aqui estava com vontade de registrar. Mas quando a gente olha para esse aspecto da narrativa de Marcos, a ideia de que Jesus ressuscitou, e isso modificou a vida deles. Isso transformou de uma forma em que a ressurreição de Cristo mudou a vida daquelas pessoas de uma forma muito orgânica. Em que a gente foi vivendo, eles foram vivendo a vida, mas eles foram vivendo baseados naquilo que Jesus havia afirmado. Eles viveram a partir da morte e da ressurreição de Jesus. E eles continuaram vivendo a vida deles a partir de tudo que Cristo tinha feito. E o Senhor acompanhou eles. E eles viram os sinais que Jesus havia prometido. Eles viram o sinal de Jesus quando eles não criam. Eles viram a ressurreição de Jesus quando lhes faltou fé. E eles continuaram vendo os sinais que acompanhavam aqueles que criam na ressurreição de Jesus. A gente é chamado para viver a nossa vida plena, crendo em Jesus. Não existe outra forma de vivermos. A gente precisa crer na ressurreição de Cristo. A gente precisa crer e isso tem que modificar a nossa vida.
Isso tem que transformar a forma da gente enxergar o mundo à nossa volta. Isso não pode ser simplesmente um acidente no nosso calendário. Não dá para a gente olhar para esse momento como o período em que a gente come muito chocolate. Esse é o tempo em que a gente lembra que Jesus ressuscitou. E se ao longo da vida a gente se esquece disso, que pelo menos hoje você se lembre e que você creia. Jesus ressuscitou. Você tem uma nova vida na ressurreição de Cristo. Você é chamado para viver de verdade a partir da ressurreição de Jesus. Que abril, que esse primeiro domingo, ele não seja só mais um marco no calendário, mas seja um dia onde, mais uma vez, nós ressuscitamos com Cristo. Mais uma vez, nós nos atendamos à mensagem de amor, na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Que a gente não se esqueça, que a gente não duvide, que a gente viva a partir da certeza de que Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque a morte não tem poder. Porque a morte não tem poder para aqueles que vivem no Espírito. Porque existe vida plena e só existe vida plena em Cristo Jesus. Amém?